Então, pessoal, as briófitas são plantas de tamanho pequeno. Elas atingem apenas poucos centímetros de altura, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó, e nessa outra. São bem pequenas. Elas vivem preferencialmente em locais bastante úmidos, já que elas são avasculares. Então, o repasse das substâncias nutritivas e da água é passado de célula a célula. Ela não possui vasos condutores. Então, por isso o seu porte é muito pequeno. Ela não vai possuir semente, não tem fruto, não tem flor. Vão estar presentes principalmente nas superfícies bem úmidas, que pode ser o próprio solo ou sobre troncos de árvores. Então, seus principais representantes vão ser os musgos, as hepáticas e os antóceros. São espécies de briófitas, ok? Olhando aqui para a estrutura de uma briófita, a gente pode observar que ela tem algumas partes. Primeira parte, o rizóide. Os rizóides são pequenos filamentos que são semelhantes à raiz. Ele vai ajudar essa plantinha a se fixar no solo e a se firmar. Aí nós vamos ter os filóides, que são essas estruturazinhas aqui clorofiladas, são semelhantes a folhas. E é a partir desses filóides que vai haver a fotossíntese e a produção da energia necessária para essa planta. Preso ao filóide, nós vamos ter a haste ou cauloide, né, que é uma estrutura semelhante ao caule das plantas maiores. Presa a esse cauloide, nós vamos ter a cápsula, que é responsável pela reprodução. É nessa estruturazinha em que vai haver a produção dos esporos e a partir dos esporos vai haver o desenvolvimento de novos indivíduos. Aqui nós já vamos ter as pteridófitas, que são plantinhas de um porte um pouco maior, como a gente pode ver aqui na imagem. Elas são plantas vascularizadas, que já vão possuir o sistema de xilema e floema, já tem o tecido condutor propriamente dito. Esse repasse de água e de substâncias não é feito de célula por célula, é feito por um sistema de vascularização, alguns vasos condutores, ok? Quanto à sua estrutura física, diferente das briófitas, aqui nós já vamos ter a presença de raízes verdadeiras, de folhas verdadeiras, porque essa estrutura inteira é a folha, e as pequenas ramificações que tem na folha, olha, são chamadas de folíolos, certo? Aí, além disso, nós vamos ter o caule, que é esse rizoma aqui, pessoal. Vamos ter folhas jovens, que são chamadas de báculo, que são essas folhinhas jovens que estão se desenvolvendo para depois tomarem a forma adulta. E quando essas plantinhas elas estão na sua época reprodutiva, elas vão apresentar os soros, que são esses pontinhos. Isso aqui são os soros. É exatamente nessa estrutura que fica na parte inferior da folha, que vai haver a produção dos esporos. Esses esporos, quando eles estiverem maduros, eles vão cair no solo e assim vai haver o desenvolvimento de outra plantinha, né? Nesse caso aqui nós estamos falando da samambaia, que é uma espécie de pteridófita. Mas nós vamos ter também outras espécies, como as avencas, os licopódios e a cavalinha. Aí nós vamos falar agora de outro grupo, que são as gimnospermas. Vão ser espécies de um porte bem maior, podem chegar até 80 metros de altura. Aqui nós vamos ter um representante que são as araucárias, mas temos também os pinheiros e outras árvores de grande porte que são representadas por gimnospermas. Elas vão apresentar também uma vascularização, assim como as pteridófitas. A diferença das pteridófitas para as gimnospermas é que estas vão possuir agora, né, a presença de sementes.
mas são sementes nuas. O que são essas sementes nuas? Que não tem um tecido carnoso envolvendo a semente, né? E aí nós vamos ter aqui, ó, esse tipo de semente, são as chamadas sementes nuas. As gimnospermas, elas vivem preferencialmente em regiões de clima frio ou temperados. No Brasil, por exemplo, ocorre naturalmente em regiões de altitudes bastante elevadas, como no sul e no sudeste. Há apenas duas espécies de gimnospermas nativas que são específicas do Brasil, que é a araucária, que é essa que está aqui na imagem, e o pinheiro bravo. Pelo fato das gimnospermas possuírem um porte bastante elevado, né, elas chegam a ter até 80, 100 metros de altura, eles possuem uma madeira bastante rígida. E essa madeira, ela é bastante utilizada na construção civil, construção de imóveis, e além disso, as suas sementes, né, elas são utilizadas na culinária, na fabricação de óleos, e isso é bastante, tem uma importância e um valor econômico bem grande. O último grupo é das angiospermas. As angiospermas, como a gente pode ver aqui na imagem, elas vão apresentar esse aspecto, né, mais colorido, né, a presença de flores, a presença de um fruto envolvendo a semente. Então, são bastante representadas por árvores frutíferas. E nesse caso, as angiospermas, elas continuam sendo plantas vascularizadas, são também de grande porte e vão apresentar de diferente apenas a presença da flor, que vai se diferenciar e vai formar o fruto. Essas plantas, elas são bastante abundantes por todas as partes do planeta, certo? Elas podem se desenvolver nos mais diversos tipos de clima, desde climas frios, climas bastante quentes ou úmidos. Aí nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, a romã, né? O pé de romã é uma árvore angiosperma. Nós temos o pé de jabuticaba, o pé de mamão. E aqui temos uma árvore, né, que ela é usada apenas na ornamentação, devido à presença de bastante flores. E aí, pessoal, nossa aula está chegando ao fim, então vamos fazer uma pequena revisão das características dos 4 grupos de plantas existentes. O primeiro grupo são as briófitas, são pequenas plantinhas que chegam a ter centímetros apenas. São consideradas avasculares porque o transporte de água e de nutrientes é feito de célula por célula. Depois nós vamos ter as plantas vascularizadas, o grupo das pteridófitas, que possuem já um sistema de vasos condutores que vão conduzir a água e os nutrientes por todas as partes da planta. As pteridófitas aqui, elas também já possuem raiz verdadeira, caule verdadeiro e folhas verdadeiras. Passando para as gimnospermas, essas já vão ter um porte bem maior que as pteridófitas. As pteridófitas chegam a ter até 80 centímetros. Já as gimnospermas vão apresentar um porte bem mais elevado, podendo ter até 100 metros de altura. A diferença maior entre as pteridófitas e as gimnospermas é a presença de sementes, mas essas sementes são sementes nuas, não possuem frutos, porque os frutos só vão apresentar nas angiospermas, que são principalmente as plantas frutíferas. As angiospermas também são vascularizadas, possuem folha, raiz, caule, flor, que é muito importante, e o fruto. Então é isso, galerinha. Sigam as orientações que estão sendo repassadas lá no nosso grupo do WhatsApp. Vamos fazer as atividades, prestar bastante atenção na aula e até a próxima videoaula. Tchauzinho!